era para ter sido em 2020, não foi. Transferido para este ano, o censo demográfico realizado pelo IBGE a cada 10 anos também esteve ameaçado. Ele só se realizará por decisão do ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal, anunciada na última quarta-feira. Se dependesse do governo federal, o Brasil não veria a sua própria cara. A quem interessa um apagão de informações sobre a população brasileira e suas condições de vida? O censo do IBGE 2021 é o tema de hoje do nosso programa. Eu converso com José Eustáquio Diniz Alves, demógrafo e pesquisador aposentado da Escola Nacional de Ciências Estatísticas do IBGE. Professor, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu quero começar o programa com uma citação sua, quando o senhor se refere aí ao censo do IBGE. O senhor diz que é a coluna vertebral de todo o sistema estatístico nacional. Se o censo tem essa importância estratégica, porque ele esteve e está ainda, de certa forma, até agora, sob ameaça. Boa tarde, né? Bom dia. Eu não sei que hora que o pessoal vai ouvir a gente, mas muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de discutir esse tema tão importante. E nós estamos gravando agora exatamente em cima dessa decisão do Marco Aurélio, que acabou de pegar a gente de surpresa, né? Mas ela só reforça todas essas questões que você colocou. Veja só, os Estados Unidos, ele, quando fez a Constituição, em 1789, ele precisava de ter dados para definir a distribuição de deputados, etc., e para possibilitar as políticas públicas dos Estados Unidos. Então, ele fez o primeiro censo em 1790. Né? E de 1790 para cá, de 10 em 10 anos, ele faz o censo, né? E já fez 24, inclusive no ano passado, no meio da pandemia. Os dados começaram a sair essa semana, começaram a sair os dados dos Estados Unidos. Então, o censo ele é importante para todo mundo. Ele é importante para a sociedade civil, ele é importante para o governo e ele é importante para a iniciativa privada. Porque uma empresa, para tomar uma decisão se vai lançar um carro, se vai lançar um batom, se vai lançar um celular, ela precisa saber qual que é o público, né, que vai comprar esse produto. Né? Então, assim, conhecer essa realidade do país, conhecer a realidade tanto do ponto de vista da cidadania, como do ponto de vista do consumidor, né, dos consumidores aí de mercadorias, do próprio sistema capitalista, o censo é importante. Estou dizendo isso bem claro para dizer assim, ele não é importante para a esquerda ou para a direita, ele é importante para todo mundo, independente da coloração política, ele é importante. Mesmo uma pessoa que é liberal de direita, ele precisa de conhecer os dados para fazer as suas políticas. Eu posso discordar da política, mas esses dados são importantes. Mesmo da forma, um político de esquerda, ele também precisa de dados, ele vai usar esses dados e vai tentar implementar aquela política. Né? Mas tanto a esquerda como a direita precisa de dados, né? E o censo é fundamental. Professor, no caso brasileiro, inclusive, a realização do censo a cada 10 anos é determinada por lei. Veja só, o Brasil tem uma história mais complicada, porque é o seguinte, logo depois que fez a independência, não tinha recursos, não tinha condições, mas 30 anos depois, já Dom Pedro II, como imperador, o Brasil tentou fazer um censo em 1852, que era os 30 anos da independência. Não conseguiu. Foi uma luta completa e não conseguiu. Tem toda uma história, eu tenho um artigo sobre isso, depois eu posso passar o link. Aí, depois, o primeiro censo só aconteceu em 1872, que foi 50 anos da independência. Nós estamos indo para 200 anos da independência. Então, assim, o primeiro censo foi em 1872. Depois, o segundo foi em 1890, 18 anos depois.
E depois, agora, no século XX, teve um censo em 1900, em 1920, pulou 1930, porque na Revolução lá do Getúlio Vargas não teve condições de fazer o censo, ou não quiseram fazer o censo, e a partir de 1940, passou a ser 10 anos, tirando 91, que também no governo Collor teve uma coisa parecida, falta de recursos, etc., e aí o censo foi adiado para 1991. Mas, de forma geral, depois de 1940, está sendo feito mais ou menos de 10 em 10 anos. Quer dizer, a única exceção foi em 91. Tá? E tem uma lei, a Lei 81/84, que estabelece, exatamente para evitar essa coisa que aconteceu em 91, a lei foi feita em 91, que estabelece que é obrigatório fazer o censo de 10 em 10 anos. E eu acho que é em cima disso que o Marco Aurélio está pegando, porque existe uma lei e o governo está desrespeitando essa lei. Então, ele tem que fazer o censo. Ô, professor, pegando ainda aqui a decisão do ministro Marco Aurélio, do STF, essa decisão garante que o censo vai ser realizado ainda em 2021? Porque o censo tem uma capilaridade enorme, né? É uma pesquisa feita em todos os domicílios brasileiros. 70 milhões de domicílios. Nós temos um país de dimensão continental, quer dizer, tem uma logística necessária, muito grande. Se essa máquina não for azeitada rapidamente, o censo corre o risco de não ser realizado, apesar da decisão judicial? Não, isso é possível, mesmo porque toda decisão vai ser contestada, né? Provavelmente o governo vai entrar com recurso, eu não sei qual é a posição. Eu vi uma declaração do Paulo Guedes, ele falou que não está sabendo do que está acontecendo e que vai estudar ainda a situação. Então, eu não sei qual que vai ser a posição do Ministério da Economia, que o IBGE está submetido ao Ministério da Economia. E como você falou, o censo ele é uma operação muito grande e quando você termina um censo, você começa o outro. Então, o censo 2020 começou lá em 2011, logo depois que você já começa a preparar. E é claro que quando você vai chegando mais perto, os investimentos são maiores na preparação. E esse ano estava, por exemplo, os recenseadores, você tem de contratar, fazer seleção, depois você tem que treinar, depois você tem que criar todos os protocolos de segurança, né? Você tem que vacinar, e a proposta é o seguinte, que é considerar o IBGE o SUS da estatística. Então, assim como o pessoal da área médica foi vacinado, você tem que vacinar os 200 mil, 300 mil pessoas que vão estar envolvidas no censo, né? E se a gente for pegar até julho e agosto, é perfeitamente possível fazer isso, né? Nós já estamos atrasados, tá? O censo não vai poder começar em agosto mais, vai ter de começar em setembro, ou outubro, ou novembro, mas é fundamental que o censo ainda seja feito esse ano, porque o que acontece é o seguinte, o IBGE, as pesquisas que ele faz assim, anualmente, por exemplo, a PNAD e as demais pesquisas, ela é baseada numa amostra do censo 2010. E quanto mais longe você está dessa amostra, mais essa amostra vai ficando defasada da realidade. Por quê? Em 2015, 2016 teve uma recessão violenta, em 2020 teve uma recessão violenta, a pandemia veio e mudou tudo, e aí você está trabalhando com uma amostra que é de 2010, que não reflete essa realidade. Então, quando você precisa de dados para vacinação, você precisa de dados para a escola, quem que vai para a creche, quem que vai para o ensino fundamental, nós estamos trabalhando com pesquisas que estão ficando cada vez mais defasadas. E se a gente julgar isso para 2022, esses resultados vão sair só em 2023, vão ficar mais defasados ainda. Então, vamos supor que a gente consiga vencer a pandemia agora esse ano, etc. A recuperação depois da pandemia vai precisar de dados. A gente não pode esperar até 2023. Porque, como você falou, o censo é a espinha dorsal do sistema de estatística. Porque tem uma coisa muito simples, é o seguinte, qual que é a população brasileira? A estimativa do IBGE é 213, mas isso é uma estimativa. Tá? Para o Brasil, eu acho que ela é mais ou menos correta, mas pode ser 215, 216, pode ser 210, pode ser 209, ninguém sabe. Você tem que fazer o censo para confirmar. Agora, do Brasil, o erro não é tão grande, porque são grandes números, mas para município,
a diferença é muito grande, porque tem muita mobilidade dentro dos municípios. Então, quando você vai transferir o fundo de participação dos municípios, quando você vai fazer uma política de vacinação, quando você vai fazer uma política escolar, de emprego, etc., você precisa de saber o tamanho da população e a estrutura de sexo e idade dessa população. Saber quantos são idosos, quantos são crianças, quantos são pessoas de idade de trabalhar. E essas informações estão completamente defasadas. Né? E se a gente já adiar mais o censo, ela vai ficar mais defasada ainda, porque vai começar a sair resultado só lá para 2023, 2024. Então, no meu ponto de vista, a gente não pode adiar mais, e eu acho que essa decisão do Marco Aurélio é uma janela de oportunidade para a gente unir o país. Todo mundo hoje está ficando consciente da importância do censo. Vai ser muito difícil fazer o censo, porque está no meio da pandemia, tem que ter todo o protocolo de segurança, nós já estamos atrasados, então vai ter de acelerar o processo daqui para frente, mas existe, eu acredito que existe uma janela de oportunidade e que a gente ainda é possível fazer o censo em 2021. Não começando em agosto, porque agora agosto já não tem mais jeito. Então, a gente vai ter de começar em setembro, outubro ou até novembro, mas não dá para adiar mais. E, além do mais, eu tenho outra coisa, que é o seguinte, ano que vem é um ano eleitoral, é um ano, né, que vai ter eleição para presidente, para governador, para deputado, para senador, e como que esses políticos vão discutir o futuro do Brasil se depois da pandemia ninguém sabe o que está acontecendo? A gente sabe que a pobreza aumentou, que a desigualdade aumentou, que a fome aumentou, mas a gente não sabe quanto, a gente não sabe aonde, a gente sabe mais ou menos, mas não sabe com precisão aonde que está as pessoas mais necessitadas do país, quais são as políticas que tem que fazer. Então, até do ponto de vista da cidadania, da democracia, o censo é fundamental para as eleições de 2022. Por isso que eu insisto, a gente tem que fazer possível e impossível para realizar esse censo ainda em 2021. São essas suas colocações de agora que amparam a sua declaração de que o debate democrático que terá que ocorrer em 2022, o ano que vem, que é o ano da eleição, esse debate ele não pode prescindir das informações do censo? É por conta disso tudo que o senhor acabou de elencar? Exatamente, porque, veja só, como que eu vou discutir o meu plano de governo se eu não sei quantas são as pessoas que estão passando fome, quantas são as pessoas que estão abaixo da linha de pobreza. Então, eu vou definir qual política eu vou fazer, uma política de pleno emprego, trabalho decente, ou uma política de renda, eu vou ampliar o Bolsa Família, ou eu vou fazer uma renda básica. Para fundamentar isso, eu tenho que ter dados, eu tenho que saber qual que é a realidade brasileira, entendeu? Senão eu vou ficar discutindo no vazio. Precisa disso, precisa daquilo, mas qual que é a coisa objetiva? E quais são os recursos que a gente tem? Aonde que a gente vai buscar esses recursos? Qual a política econômica que vai ser feita? Qual a política social, etc. Então, o debate democrático de 2022, e olha só, 2022 é 200 anos da independência, né? É um ano muito importante, porque a gente poder avaliar o que aconteceu nesses 200 anos, né? E como é que a gente vai planejar os próximos 200 anos, né? Então, é muito importante que tenha o censo, entendeu? Essa aqui é a minha posição. Professor, a gente vai fazer agora um intervalo rapidinho e volta para continuar essa nossa conversa sobre a realização do censo 2021, o censo feito a cada 10 anos pelo IBGE. Para você que está em casa, sai daí, nosso intervalo é curto. E a gente volta já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a realização do Censo Demográfico Brasileiro 2021, agora determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu converso com José Eustáquio Diniz Alves, demógrafo e pesquisador aposentado do IBGE. Lembrando para você que o Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM
e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Professor, o censo deveria ter sido realizado, na verdade, o ano passado, né, fechando aí essa tabela dos 10 anos, e foi adiado para esse ano, por conta da pandemia. Quando chegou esse ano, o governo anunciou dificuldade de verbas para a realização do censo. Ele inicialmente tinha uma verba de 3,4 bilhões, caiu para 2 bilhões e chegou a uma verba de 700 e poucos milhões, valor que acabou implicando na demissão, no pedido de demissão da presidente do IBGE. Eu queria entender esse movimento, os custos necessários para a realização do censo e a opção de governo de dizer não, eu não tenho dinheiro, não tenho verba para viabilizar a realização desse instrumento que, na verdade, é o retrato do Brasil. Pois é, Estela. A questão é o seguinte, o censo estava programado para 2020 e em 2019, até 2018, o IBGE já começa a fazer um orçamento, já começa a negociar, e o IBGE fez um orçamento de 3 bilhões e pouco. Tá? É claro que é o seguinte, quando você faz um orçamento, você coloca tudo aí naquele orçamento para melhorar a situação do IBGE, você pede o máximo possível, né? numa primeiro pedido. E aí o governo já falou que não, que 3 bilhões e 400 não tinha. Né? Então, o IBGE, o que ele fez? Bom, então, tudo que eu puder cortar, né? Tudo que eu tirar a cereja do bolo tal, e fazer economia, nós vamos fazer. E aí chegou em alguma coisa em torno de 2.400, tá? Que daria para fazer o censo com 2.400. E o governo já passou uma parte desse dinheiro, porque você tem igual eu te falando, você começa o censo 10 anos antes, então você já começa a investir, comprar equipamentos, contratar pessoas, etc., específico para aquela operação. Aí veio 2020 e exatamente o auge da primeira onda no Brasil foi exatamente em junho, julho e agosto, né? E não tinha vacina, né? Então a situação estava muito incerta, então chegou-se a um consenso, mais ou menos, de adiar o censo para 2021, porque era muito arriscado ali naquele momento, você não sabia direito o que estava acontecendo. Tá? Então, veio para esse ano. Mas já veio algum dinheiro, eu não sei precisar quanto que veio em 2020. Então, e aí, em 2021, né, ficou em torno de 2 bilhões, tá? Porque já tinha vindo algum e tal. Então, segundo a direção do IBGE, dava para fazer com 2 bilhões. Aí, isso foi para o Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional aprovou o orçamento. E aí, no Congresso Nacional, não foi nem o governo, o executivo, foi no Congresso Nacional que cortaram o recurso. Tá? E aí fizeram um orçamento, não sei se você acompanhou toda a discussão do orçamento, o orçamento que foi feito foi um orçamento de ficção, né? Um orçamento que não correspondia à realidade, inclusive o TCU falou que se ficasse daquela forma, corria certos riscos de se fazer o impeachment do presidente, tá? De tantos erros que tem ali no orçamento. Aí voltou para a sanção do presidente. E aí houve uma negociação também, eu não sei como é que foi essa negociação, entre o presidente e o Congresso, de tal forma que ele cortou uma parte das emendas dos parlamentares, deixou outra parte, mas nessa discussão toda, o censo ficou de fora, tá? Por decisão do Congresso e por decisão do governo. Agora, tem uma questão mais complicada, que o próprio sindicato do IBGE era também contra o censo, ainda. Né? Hoje eu vi uma declaração hoje do IBGE, depois dessa decisão do STF, que o sindicato do IBGE é contra o censo. Eu acho um absurdo. Eu acho que o sindicato está fazendo um jogo do governo e ser contra o censo. É claro que o sindicato falar, não, tem que tomar todo cuidado, tem que vacinar, tem que ter protocolo de segurança, não sei o que, está correto. Agora, o sindicato ser contra o censo, e ele já era contra o censo, e o próprio Paulo Guedes já está usando isso, né, que esse posicionamento do sindicato para dizer, não, vão adiar o censo. Tá? Então, entendeu? Assim, e tem muita gente boa, pesquisador bom,
que acha que também tem que adiar o censo, né? E aí fica essa confusão. Congresso de um lado, governo do outro, sindicato do outro, né? E isso dificulta o censo. Agora, a minha posição, e a posição da comissão consultiva, que é composta por 13 pesquisadores de alto renome, que está há muito tempo no IBGE, essa comissão consultiva soltou uma carta, há mais ou menos 20 dias atrás, dizendo que é a favor do censo 2021. 8 dos grandes presidentes do IBGE soltaram uma carta dizendo que são a favor do censo 2021. E 3 ex-presidentes são contra o censo 2021. Tá? Então, só para você saber, quer dizer, existe um debate também fora do governo, né, se é possível ou não fazer o censo. Eu respeito todas as posições, mas a minha posição é que a gente deve fazer o possível e o impossível para fazer o censo ainda em 2021. Agora eu quero trazer um outro ponto aqui, vou pedir seu olhar sobre esse ponto. Aí, no meio dessa confusão toda, tem verba, não tem, sai de 3 bilhões e tanto para 2 bilhões, chega em 700 milhões. Nesse caminho torto aí, o governo chegou a anunciar a suspensão do censo para poder redirecionar os recursos para o Ministério da Defesa. Tem cabimento? Estela, eu sempre dou o exemplo da Costa Rica. A Costa Rica, ela acabou com o exército, né, e transformou os quartéis de escola em hospitais e pegou esse dinheiro e investiu na população, no meio ambiente. Então, você pega o exemplo da Costa Rica, é uma democracia que tem um IDH melhor do que o Brasil, né, e protege muito mais o meio ambiente, padrão internacional, as pessoas vão lá visitar, etc. Então, assim, você, por exemplo, cortar o dinheiro do censo para investir em submarino nuclear, né, bom, aí também é a minha posição. Eu sou 1000 vezes a favor de realizar o censo, porque isso vai ter um retorno social muito maior, um retorno para as empresas muito maior do que o investimento em submarino nuclear. Aliás, é o seguinte, o submarino da Argentina afundou, o submarino da Indonésia afundou, teve o submarino russo afundando. Então é o seguinte, eu não estou desejando mal, não, mas se esse submarino for concluído e afundar, não vai ser nenhuma novidade no mundo. O que não pode afundar é o censo. Agora, professor, tem um outro ponto. O senhor colocou aí que o sindicato, né, que tem ali os funcionários do IBGE se posiciona contra a realização do censo por questões de segurança dos trabalhadores e tal, porque a gente está no meio de uma pandemia. Agora, por outro lado, o censo também pode orientar uma política de cobertura vacinal, não pode? Óbvio. Quando você põe as duas coisas na balança, você ter uma política de cobertura vacinal adequada, ela tem um peso muito maior. Olha, veja só, o sindicato é o seguinte, quem está na direção do sindicato representa uma parte do pessoal do IBGE. Eu também sou funcionário aposentado do IBGE, que representa outra parte. Então, tem um lado defendendo uma coisa, tem um lado defendendo outra, com todo o respeito democrático que a gente tem pela divergência, né? Agora, veja só, o pessoal está falando assim, não podemos fazer que vai colocar o recenseador em risco. Mas vem cá, o médico não vai para a UTI tratar da Covid, o enfermeiro não vai, o motorista da ambulância não vai, eu falo assim, os milhões de trabalhadores que estão responsáveis para a água que você bebe na sua casa, que eu bebo na minha casa, a comida que eu como, né? Tem gente fazendo isso tudo no meio da pandemia, né? Então é o seguinte, se milhões de pessoas podem estar trabalhando, por que a gente, se a gente tomar todos os cuidados, né, de vacinação, de proteção, etc., por que o IBGE não vai cumprir a missão dele, que a missão do IBGE é retratar a realidade brasileira? Para quê? Para salvar vidas, para diminuir a pobreza, para diminuir a desigualdade, entendeu? Então, a minha posição é muito clara. Eu sei que é um risco, agora, esse risco não é só
o pessoal do IBGE que vai correr? É todo mundo da área de saúde, todo mundo de serviço essencial, etc. Então, a gente tem que tomar cuidado, os cuidados necessários, mas a gente não pode fugir da nossa missão. E essa missão é essencial. Por isso que eu defendo o censo 2021. Ou seja, essa também para cobertura vacinal contra a Covid-19, a realização do censo em 2021 tem um papel estratégico. É isso. E também, não só vacinal, mas assim, toda a questão da saúde. Porque assim, já tem vários estudos mostrando o seguinte, que por uma parte da população, a Covid, que a gente chama longa Covid, ela vai deixar sequelas de longo prazo. As pessoas vão ter sequelas durante 6 meses, 1 ano, 2 anos, etc. E isso vai ter de ser tratado no sistema de saúde. O SUS vai ter de responder por essas pessoas. O sistema de aposentadoria, de proteção social, vão ter de responder por essas pessoas. E como é que a gente vai saber quem ficou doente, quem não ficou, onde que essas pessoas estão? Vai precisar do censo para a gente ter a informação mais precisa, entendeu? Então, não só para cobertura vacinal, mas para a cobertura de saúde da população brasileira. Professor, para a gente terminar, a gente falou aqui bastante sobre a importância aí do censo nessa área da saúde. Eu não queria deixar a educação de fora. O senhor também falou lá no início do programa sobre a importância para investimentos, né, tanto investimentos públicos como investimento privado, mas eu não queria deixar a educação de fora. Então, que peso tem aí a realização do censo 21 para a educação brasileira? Isso é muito importante essa pergunta, porque é o seguinte, a educação, agora com a Covid, é a maior tragédia. Quer dizer, é claro, a maior tragédia são as mortes, etc., mas o desemprego, né, é uma tragédia muito grande. Mas a educação é uma tragédia incomensurável, porque a questão é a seguinte, são as novas gerações. O Brasil já estava nos últimos lugares no PISA, a nossa educação já tinha uma baixa qualidade, né? A cobertura aumentou muito, mas o que aconteceu com a pandemia? Muitos jovens saíram da escola e os que ficaram não estão tendo o aprendizado necessário. Então, já tem gente falando em geração Covid, que é uma geração de gente jovem que está prejudicado porque não vai ter o treinamento, né, educacional básico para o futuro. E isso prejudica o futuro do Brasil, porque é o seguinte, você tem que investir nos jovens, na saúde, na educação dos jovens, para a gente ter uma força de trabalho qualificada, produtiva no futuro. Se você não investe nos jovens hoje, esses jovens ficam fora. O Brasil é um dos poucos países do mundo que nós estamos há 2 anos, praticamente, com a escola fechada, né? E principalmente a população mais pobre não tem acesso à educação. Então, assim, é uma tragédia nacional, uma tragédia. E não tem jeito mais, porque já foi a tragédia 2020, 2021. Agora, nós precisamos, pelo menos, conhecer o tamanho dessa tragédia, né? Conhecer isso aí para poder tomar as medidas necessárias para corrigir essa tragédia mais na frente. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Opinião Pernambuco e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço.